Que confusão que nós estamos vivendo com relação a Estados Unidos e China. Na semana passada, a guerra comercial ganhou um novo capítulo, um novo anúncio de tarifas de 100% vindo pelo presidente Donald Trump. E os motivos aparentemente estavam completamente fora do nosso radar. Primeiro, os Estados Unidos anunciou tarifas nos portos contra navios chineses e sancionou algumas refinarias de petróleo na China, alegando que elas estavam comprando muito petróleo iraniano. A China veio pouco tempo depois anunciando tarifas contra navios norte-americanos e também anunciando um controle maior sobre exportações de terras raras. O Trump foi na rede social dele, na Truth Social, e disse que não fazia mais sentido se encontrar com o Xi Jinping agora no finalzinho do mês de outubro e pouco tempo depois anunciou uma tarifa de 100% contra a China, entrando em vigor no dia 1º de novembro. E também poderia regular as exportações de softwares essenciais para Pequim. Então nós entramos no fim de semana como um divórcio entre Trump e Xi Jinping. E naturalmente que isso mexeu com todos os mercados, né? Na sexta-feira tivemos soja caindo bastante, o próprio Bitcoin teve uma perda de valor enorme, né? Todas as altcoins também tiveram uma perda de valor, milho também fechou em baixa, então o ouro também balançou um pouquinho ali o ouro, nós vamos falar sobre a commodity nesse vídeo de hoje. Então o mercado realmente balançou na sexta-feira. Agora, nesse fim de semana, no domingo, para surpresa nossa, o Trump foi na rede social dele, na Truth Social, e fez esse post aqui, ó. Não se preocupem sobre a China. Nós estamos bem. Certamente o presidente Xi Jinping teve um mau momento e nós não queremos que o país entre em crise, entre em depressão e que os Estados Unidos quer ajudar a China. Então, esse post fez com que o mercado, de certa forma, se tranquilizasse. Inclusive, na capa da Bloomberg de hoje, tem essa notícia que Trump e Vance estão de portas abertas para negociar com a China. Então, nós voltamos a ganhar mais um capítulo nas negociações. Nas redes sociais, nós estamos até brincando que o Trump ligou o modo trader dele, a exemplo do que ele fez lá no primeiro mandato. E os ativos, eles já responderam, né? Vamos ver a abertura dos mercados. Então, vemos a soja voltando a subir um pouquinho, vemos o milho também subindo um pouquinho e o petróleo subindo mais de 1%. O petróleo que teve uma queda de quase de 5% na sexta-feira. Então, hoje ele está respondendo de maneira positiva. Claro que nós temos também alguns outros elementos aqui nesse movimento de alta. Quando nós olhamos, primeiro aqui, ó, quando nós olhamos as notícias, a gente vê que a China anunciou tarifas contra os navios norte-americanos em resposta às novas tarifas portuárias, né? Retaliação às tarifas portuárias. E aqui nós ficamos com dúvidas, porque são poucos os navios que transitam no mundo com bandeira norte-americana. Mas aí Pequim diz que não é só a bandeira, mas a propriedade também, ou seja, embarcações que possuam mais de 25% de capital norte-americano serão taxados. Muitas empresas já anunciaram para os seus clientes estas tarifas novas. E após este anúncio, o Trump diz que vai escalar as tarifas, né, chegando a 100% agora a partir de 1º de novembro. E depois do tweet do Trump, nós tivemos alguns movimentos de alta. Então vamos ver o Bitcoin, que foi dos ativos que teve uma queda muito grande, como vocês podem ver aqui nesse fim de semana, e depois do anúncio ele voltou um pouco. Não que houve uma recuperação, mas ele acabou tendo uma leve recuperação. Você vê que, vamos olhar aqui qual foi só deixa eu achar aqui opa, opa, o range que ele acabou caindo. Então vamos pegar desta máxima aqui
até a mínima, uma queda de quase 12%. E depois nós tivemos agora uma recuperação da mínima até agora, uma recuperação de 4,42%. Como vocês sabem, eu não entendo nada de Bitcoin, não entendo nada de criptomoeda, mas é um ativo que está na minha lista para começar a estudar. Agora, um outro ativo que tem feito uma movimentação bem expressiva há algum tempo é o ouro. Então, o ouro ele chegou a apresentar até uma queda na sexta-feira, depois do acirramento do ganho de escala na guerra comercial, e agora ele voltou a se recuperar. Nesse momento, $4.040 por onça Troy é máxima histórica para a commodity. E aqui nós temos alguns fatores que estão diretamente ligados à guerra comercial, mas há fatores que extrapolam a guerra comercial. Primeiro, a guerra comercial ela já vem há algum tempo já, se nós formos olhar realmente o contexto total das divergências entre Washington e Pequim, nós vamos voltar lá para 2017, quando o Trump, já na campanha eleitoral, avisava que se ele fosse eleito, ele tarifaria a China. Ele foi eleito e em junho de 2018 ele aplicou a primeira tarifa de 25%. A China respondeu do outro lado. Naquele momento, as exportações de soja saíram de 30 e poucos milhões, vieram para 8 milhões de toneladas. E essas tarifas, elas ficaram em vigência durante um período de quase um ano e meio. E em janeiro de 2020, aí eles chegaram a um acordo, ficou conhecido como fase 1 do acordo comercial, e o volume de exportação, enfim, pôde voltar ao normal. Claro que considerando que 2020 o mundo vivia um lockdown devido à pandemia. E essa guerra comercial acendeu mais uma luz amarela para a China. Por que mais uma luz amarela? Porque lá em 2008, quando estourou a bolha de crédito nos Estados Unidos, a crise financeira derivada lá do subprime, os títulos imobiliários podres, a China viu que se ela dependesse integralmente do dólar, ela poderia entrar em maus lençóis em algum momento. E ela começou um processo de internacionalização do yuan. Então, ela foi para o mundo, tentou fechar acordos com uma série de países para fazer o câmbio direto, ou seja, o pagamento da moeda local direto em yuan. Como o Brasil, por exemplo, ela fechou esse acordo em 2013. Mas agora, com o acirramento da guerra comercial, né, a guerra comercial 2.0, o Brasil finalmente sancionou, vamos dizer assim, esse protocolo, esse acordo fechado há 12 anos atrás, para que nós tenhamos o câmbio direto, e algumas empresas já começaram a fazer. Mas ela fez isso no mundo todo, principalmente na África, que hoje é uma região de grande influência chinesa. Então, o processo de internacionalização do yuan tem incomodado bastante o presidente norte-americano, que vê o dólar perdendo força. Naturalmente que nós não vamos ter o dólar deixando de ser a moeda principal do mundo, mas ele, aos pouquinhos, ele vem perdendo força. Hoje, de acordo com o sistema SWIFT, o yuan representa ali por volta de 4,5% até 5% das negociações globais. Isso para nós vermos o avanço que a China teve nos últimos anos. Como eu disse, isso incomoda bastante o Trump. E essa desdolarização das economias é um processo que já está em marcha. Como vocês conhecem o meu bordão, esse é um trem que já saiu da estação. E na semana passada saiu uma matéria que a Índia está comprando petróleo russo e não está fazendo pagamento em dólares. Então, é mais um trade. Claro que a Rússia vive uma questão devido à guerra de sanção, mas é mais um trade que vem acontecendo sem utilizar
o dólar, tá? E muitos países já estão fazendo este câmbio direto. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que faz o mercado procurar o ouro. Porque se você olha o contexto normal do ouro, é um ativo de segurança, é um ativo tido como reserva de valor, não é um ativo que protege contra a inflação, mas é um ativo que preserva o valor, ou seja, ele sempre vai ter o seu valor, claro, naturalmente, considerando as variações de preços que qualquer commodity ela acaba tendo. E BTC está subindo, o SP500 vem numa alta que parece que não vai ter mais fim. Então, ativos financeiros também estão subindo junto com o ouro. Isso não é normal. E uma das explicações pode ser justamente essa desdolarização da economia. Outros dois fatores, eles são enumerados pela Bloomberg como também motivos para o mercado estar procurando a segurança do ouro. Um desses motivos é o risco das tarifas do Trump, porque isso acaba trazendo uma turbulência global. O mercado fala em queda no crescimento econômico, não só nos Estados Unidos, uma desaceleração, mas China, Europa, outros países do mundo também, e certamente isso causa bastante turbulência. E um outro motivo é o risco de bolha dentro da IA. Hoje nós falamos muito sobre inteligência artificial e alguns bancos, como o JP Morgan, outros bancos ali de classe global, eles têm alertado que nós podemos estar vivendo uma bolha de inteligência artificial. Então, segundo. O endividamento, né? O soaring debt, o endividamento que ele vem crescendo. Então, são três pilares que a Bloomberg coloca como motivo para uma corrida ao ouro, e eu adiciono ainda a desdolarização das economias, que, apesar do percentual ser pequeno, é um percentual que traz bastante turbulência ao mercado. E nós vemos aqui o ouro agora 4.042 dólares por onça Troy. Um dos termômetros que eu particularmente gosto bastante de monitorar o mercado é o mercado de fretes internacionais. Porque ativos financeiros, você vai muito em narrativas, você vai muito em retóricas, você pega um movimento do FOMO, né? Eu tenho medo de ficar fora daquele movimento, então isso acaba arrastando vários investidores para um ativo financeiro. Agora, fretes internacionais, trade flow, fluxo comercial, não tem como mentir, porque é a contratação efetiva do navio. Existe um indicador chamado BDI, Baltic Dry Index, que é um indicador que mede o custo diário de navios que transportam commodities secas a granel. Basicamente, os navios Capesize, que transportam minério de ferro, carvão, navios Panamax, que transportam os grãos, e navios Supramax, que transportam fertilizantes, açúcar, às vezes até algum carvão. Não tem petróleo, não tem container. E esses indicadores, eles, apesar da volatilidade, eles voltaram a subir agora nos últimos dias. A gente vê por esta linha laranja. Os indicadores de petróleo, eles subiram. Apesar do petróleo estar abaixo de 60 dólares, nós vimos esse movimento aqui, a commodity estar na bacia das almas devido a uma sobreoferta da commodity, o frete voltou a subir. A gente vê, inclusive, aqui fretes de VLCCs, né, o Very Large Crude Carrier, também voltando a subir. Vemos vários indicadores de frete que voltaram a subir. O BDI aqui foi uma alta bem pequena. E quando nós olhamos os fretes direto das commodities, nós tivemos alta na última semana. Talvez por sazonalidade, talvez não. Como que nós vamos ver isso? Quando nós vamos pegar os grãos, que é basicamente o nosso principal mercado, olhando o frete dos Estados Unidos e da América do Sul para a China, vamos pegar do Golfo para Dalian, nós vamos ver que esse frete teve uma alta nos últimos dias, depois de uma queda
nós voltamos a ter uma alta a partir do dia 7 de outubro. Aqui nós estávamos sobre a expectativa de um acordo entre China e Estados Unidos. Então, isso elevou os preços de frete, porque crescia a esperança que a China voltasse a comprar soja nos Estados Unidos. Depois nós tivemos daí o balde de água fria na sexta-feira, então ainda não temos este reflexo. Mas agora olhe o gráfico sazonal, a linha azul clarinha, como vocês podem ver ali, é o ano de 2025. E a linha roxa é o ano de 2024. Quando que a guerra comercial começou a ganhar os holofotes? Quando o Trump começou a despontar como favorito na campanha eleitoral norte-americana. E aí nós vemos que os fretes, a linha roxa vinha dentro de uma média normal e lá em setembro ele começou a cair. Começou a cair por quê? Porque esse é um período que normalmente a China está comprando soja nos Estados Unidos. É a janela de exportação que começa em setembro com a colheita norte-americana e vai até mais ou menos janeiro. Daí em janeiro entra o milho norte-americano porque entra a soja brasileira no mercado. E olha como as cotações do frete derreteram e elas permaneceram em baixa até mais ou menos julho, que foi quando eles começaram a conversar, fizeram uma reunião na Suíça, fizeram uma reunião na Espanha, depois houve uma encrenca, depois voltaram, e agora os fretes estão baixos. E este ano, a China ainda não comprou soja nos Estados Unidos. Quando nós olhamos aqui do Brasil, vamos pegar de Paranaguá para Dalian, hoje $54 por tonelada, nós vamos ver um cenário muito parecido. Muito parecido, a gente teve esse aumento aqui. Espera aí que deixa eu só confirmar para ver se eu peguei o dado certo, tá? É, exatamente. Então, o preço ele está muito parecido, só que nós estamos com 4 ou $5 mais caros do que os Estados Unidos. Também tivemos uma queda e os preços voltaram a crescer e nós estamos aqui só mais altos do que no ano passado. E esse ano nós estamos batendo recorde de exportação, devemos fechar o ano com 104 milhões de toneladas, mas a China ganhou bastante mercado este ano. A China trouxe uma produção muito grande, fez exportações muito grandes, então nós vemos que o frete ele seguiu basicamente a mesma dinâmica e hoje o frete da Argentina nessa tabela aqui um pouquinho mais barato do que o frete tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Mas eles não têm mais volume, né? Assim como nós não temos mais um grande volume para poder exportar. Então, voltando aqui na tela, a gente vê esse preço voltando a subir um pouquinho, petróleo, farelo, óleo e o milho. E o dólar DX voltando para perto de 99 pontos, né? Ele que chegou, o dólar DX que na mínima aqui chegou a ir para 96,2, agora voltando a 99. A pergunta que fica, o que fazer com todo este cenário? Aí vai depender com o que você atua. Quando nós falamos de commodities agrícolas, e especialmente a soja, agora que é a cultura que nós estamos plantando aqui no Brasil, o plantio ele está até de certa forma acelerado em comparação com os outros anos, eu acredito que ele poderá perder um pouquinho o ritmo na nossa próxima divulgação devido àquela bolha seca na região centro-oeste do Brasil. Esse tipo de movimentação ele traz oportunidades para quem conseguiu aprender a comercializar olhando os referenciais de maneira separada, não de maneira igual, ou seja, não olhando o preço da saca em reais na minha fazenda, mas olhando como que Chicago está se movimentando, como que o dólar está se movimentando e como que os prêmios estão se movimentando. E falando em dólar, na última semana nós tivemos uma abertura de uma grande janela para o dólar, então nós vemos o movimento que aconteceu aqui na sexta-feira, o dólar saiu de 5,36 e foi direto para 5,52. Ele subiu quase basicamente 15 centavos
num único dia. E qual foi o motivo desta alta? Basicamente, o risco fiscal aqui do Brasil. Eu estou olhando a Bloomberg agora e em algum local aqui, ó, Lula apresenta plano de financiamento habitacional de olho nas eleições em 2026. Isso está na Bloomberg. Então, o aumento do risco fiscal aqui no Brasil fez com que os investidores retirassem moeda e contra fluxo não tem como brigar. Então, por mais que Chicago esteja aqui em baixa agora, aconteceu a queda nas duas últimas sessões, ele que chegou a bater os 10,58 no vencimento março e agora operando a 10,42, o dólar abriu uma grande oportunidade. E como vocês sabem, o dólar futuro é sempre mais alto que o dólar spot, porque nós temos a nossa curva de futuros da moeda. E na dólar nós vemos que, devido ao carrego, a cada mês que passa, nós temos uma taxa mais alta. Ou seja, o dólar que você estaria tradando hoje para entrega em março seria um dólar de 5,67, para abril 5,72, para maio a 5,75. Isso é oportunidade. Talvez se você tenha interesse, manda uma mensagem para nós e fale com a nossa mesa aqui, quem sabe montar uma trava de baixa, um seguro de baixa lá para frente, garantindo um nível desse de preço. Porque às vezes o dólar sobe, Chicago cai, você aproveita o dólar. Quando acontece o movimento oposto, você aproveita Chicago e nesse meio do caminho, para equalizar tudo isso, nós temos os prêmios de exportação. Então, particularmente, eu acho que o câmbio deixou uma grande oportunidade na semana passada. E vamos seguir nesta semana monitorando o que o Trump vai dizer, o que a China vai dizer. A princípio, a reunião para o finalzinho do mês de outubro, agora começo do mês de novembro, está mantida e isso é uma boa notícia. E pelo menos hoje tivemos notícias tanto do Trump como do J.D. Vance dizendo que as portas estão abertas. Isso acaba acalmando o mercado de certa forma. Como você está assistindo esse filme no horário do Primeira da Hora de Agro, eu gravei esse vídeo no domingo à noite, porque nesse momento eu estou num avião, certamente num avião, indo para o Mato Grosso, por isso eu deixei esse vídeo gravado para vocês. De qualquer forma, curta, comente depois do vídeo o que vocês acharam desse formato e voltamos num próximo vídeo.